Vamos lá, vamos avançar. Então, introdução ao modelo de CPIP. Bom, o modelo de CPIP é um modelo de referência também, assim como o modelo OSI. E ele tem a mesma funcionalidade do modelo OSI. A ideia do modelo de CPIP é um conjunto, né, um modelo, um conjunto de camadas, que tem vários protocolos, não só o TCP/IP. O nome ficou TCP/IP porque o TCP do modelo TCP/IP e o IP também do modelo TCP/IP são os dois principais protocolos, que é o protocolo de camada 4 e de camada 3. Mas tem diversos outros protocolos no modelo, né? E a ideia do modelo é justamente aquilo que a gente falou no começo da aula. São duas funções principais. Definir padrão, para que exista interoperabilidade entre equipamentos de fabricantes distintos e para simplificar o entendimento da rede. Tá? Então, quando a gente fala de TCP/IP, é o modelo realmente que a gente usa na nossa máquina, no nosso sistema operacional. O Windows, o Linux, o Mac, o OS, enfim, implementa o modelo TCP/IP. Tá? Até o sistema operacional do roteador, né? Implementa o modelo TCP/IP. Tá? Bom, então aí um pouco da história, né, do TCP/IP. Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa, né, americana, tá? Dos Estados Unidos. Que nem eu já falei, no início dos tempos, né, não havia padronização entre dispositivos de rede. Então, cada fabricante implementava de uma forma, né? A rede era totalmente patenteada, né? Não existia abertura, né, no mercado. Então, imagine o problema que isso traz para as redes atuais, né? Hoje a gente tem a maior rede no mundial, que a gente fala que é a internet, né, que é a maior rede que existe. Né? Então, imagine o seguinte, imagine se esse movimento de padronização não acontecesse. Né? O que isso influencia? Né? Ele não influencia diretamente, mas indiretamente ele influencia muito forte, que é o quê? Que é a escalabilidade de uma rede. Né? Uma rede que é patenteada, ela cresce, mas ela não vai crescer do tamanho de uma internet. Né? Imagine uma internet com um equipamento de um fabricante só. Né? Imagine como que seria. Seria um monopólio gigante, né? Para atender o mundo inteiro, imagine. O fabricante poder cobrar o que quisesse, eu teria o equipamento dele. Então essa aqui é um dos grandes limitadores, né, quando você não tem interoperabilidade. A rede não cresce, você não consegue crescer, você não consegue conectar redes distintas. Né? Talvez não seria possível nem ter internet hoje em dia. Né? Então, no começo lá do tempos de rede, a gente tinha alguns padrões que alguns fabricantes saíram na frente, como por exemplo o SNA da IBM, que é clássico aí, que a gente deve conhecer, que era uma tecnologia padrão lá, uma coisa que a gente fala que é legado, que não se utiliza mais, mas que era uma coisa que foi desenvolvida lá pela IBM, que é padrão da IBM. Tá? Então faz-se necessário assim, no mercado para fazer a padronização. E aí teve o movimento do OSI e do CPIP. Os dois foram propostos no mercado, o TCP/IP ganhou e foi implementado. Tá? A gente fala que o TCP é uma pilha de protocolos, né? O modelo, são vários protocolos na pilha do TCP/IP, não só o TCP/IP, mas também outros protocolos. E aí quando o modelo do TCP/IP ele foi aberto para o mercado, né, ele foi padronizado, ele passou de ser de propriedade, né, do Departamento de Defesa americana e foi ser padronizado por um órgão mundial, que é o órgão que chama Internet Engineer Task Force. Esse órgão, o que ele faz? Ele é responsável por padronização de protocolos de rede. Tá? E foi esse órgão que padronizou o padrão TCP/IP, tá? Principalmente o protocolo TCP e o protocolo IP. Tá? Então, assim como esse órgão, existem outros órgãos, né, que fazem padronização de protocolos de rede. Tá? No caso do IETF, a padronização é através de um documento chama-se Request for Comments. Então, os engenheiros, né, da época que desenvolveram esse protocolo TCP/IP, assim como acontece hoje também, quando a Cisco desenvolve uma tecnologia e depois tem um movimento de padronização, eles chamam os engenheiros que desenvolveram a tecnologia, conceberam a tecnologia, chamam os engenheiros de outros fabricantes, né, e tem sim um senso comum, teoricamente, né, deveria ter um senso comum, né, e desenvolve-se um documento
com base naquilo que já foi projetado, né, de forma patenteada no passado, e desenvolve-se um padrão. E a partir do momento que desenvolve esse padrão, todos implementam a mesma coisa. E aí você pode ter nesse órgão, pode ser que existe uma força política, né, como sempre existe, né, e talvez a tecnologia use mais as ideias do engenheiro. Por exemplo, vamos dizer que tem um órgão e tem engenheiros lá da Cisco, da Juniper, da Huawei, de vários fabricantes, né. Cada um dá a sua opinião, como que ele deveria implementar aquela tecnologia, como que deve funcionar, mas normalmente normalmente tem um movimento político e segue-se normalmente, né, as ideias mais de um engenheiro do que de outro. Mas enfim, a ideia é que desse documento, né, saia assim os padrões de rede, que depois que esse padrão for aprovado, todos os fabricantes vão implementar, tá, da mesma forma. Bom, então o modelo TCP/IP, esse é o desenho dele, né? E é um modelo muito mais simples, se a gente for olhar, que o modelo OSI, né? Por isso que a gente aprendeu o primeiro modelo OSI, porque ele tem mais camadas, ele fatia melhor as funções da rede, ele quebra em mais pedaços, né, as funções da rede. Então, ele é mais detalhado em relação às funções. O modelo TCP/IP não, ele é mais macro, né? Se a gente for pegar o modelo TCP/IP e comparar com o modelo OSI, veja o seguinte, que a parte de aplicação, apresentação e sessão, ela é junta numa camada só, tá? Que é a camada de aplicação. No caso do TCP, a camada de aplicação tem o mesmo nome da camada de aplicação do OSI, mas ela implementa as três funções, tanto de aplicação, apresentação e sessão, se a gente for fazer uma analogia com o modelo OSI, tá? Então é como se fossem essas três camadas juntas aqui, no OSI ela é separada, no TCP ela é uma camada gigante, tá? Que chama aplicação. Tá? E as camadas inferiores, né? A camada de enlace e a camada física no modelo original, no primeiro modelo, que a gente fala que é o RFC, que foi o documento RFC 1122, a camada física, a camada de enlace também era junta numa camada só. Tá? Você pode ver que aqui não tem a camada de enlace, é uma camada única isso aqui. Tá? Chama-se física, mas executa as funções analogicamente, de uma analogia com a camada, com o modelo OSI, ela executa as mesmas funções que essas duas camadas juntas aqui. Tá? Bom, então é mais fácil de entender o modelo da TCP/IP do que o modelo OSI. Então, se a gente tem uma boa compreensão do modelo OSI, o TCP/IP é muito mais fácil, tá? Esse foi o modelo original da RFC 1122 e depois teve uma atualização no modelo TCP/IP. E aí foi implementada uma camada chamada camada de enlace. Foi separada a função de enlace, né, e a função de camada física, tá? Que é o modelo da direita aqui. Tá? Então existem dois modelos. Se perguntar na prova qual que é o modelo, quantas camadas tem o modelo OSI, o modelo TCP/IP, a resposta certa seria 5, tá? Não 4, porque o 4 é o modelo antigo, que não se usa mais. Bom, e aí a gente vai falar sobre cada camada do modelo TCP/IP. Só que agora a gente não vai... a gente vai falar das camadas, mas a gente vai se aprofundar nas camadas, tá? A gente não vai falar mais para que serve aquela camada, que a gente já falou quando a gente explicou o modelo OSI. A gente vai se aprofundar nos protocolos daquela camada, tá? Então, a camada de aplicação tem a mesma função do modelo OSI, né? Da camada de aplicação que a gente explicou no modelo OSI, além das funções da camada de apresentação e sessão. Né? Tem essas três funções básicas que a gente já explicou. Então, um dos protocolos que é muito importante nessa camada é o protocolo HTTP, que é usado para a web, tá? Esse protocolo é responsável por controlar a parte de comunicação de web, né? Então, quando você vai lá no seu browser e digita uma informação na URL, que o URL significa Uniform Research Locator, né? E dá Enter, o que acontece? Esse protocolo ele pega essa informação,
código, né, que você digitou, né, vai lá no servidor DNS, resolve essa informação e depois ele manda uma mensagem de GET lá para o servidor. Tá? Essa mensagem de GET é como se fosse uma requisição, no caso que chega no servidor dizendo o seguinte: eu quero acessar a página que o XPTO que foi digitado no web browser, tá? E aí o servidor, se ele tiver aquela página e se for de acordo com as políticas de segurança dele, ele responde uma mensagem de OK, tá? Essa mensagem de OK, essa mensagem que volta de OK, além de voltar dizendo que você pode acessar, já vem já as informações da página de web, tem lá o conteúdo web, tá? O conteúdo HTML, que aí chega no browser de origem do cliente e ele exibe essa informação na tela para você. Tá? Então aí tá o modelo de comunicação do protocolo HTTP. Tá? Você manda um GET, informa qual é a página. Se você mandar um GET e não informar qual é a página, o padrão é essa página chama index.html ou index.htn. Tá? E aí o servidor responde mandando uma mensagem de OK e já manda junto com essa mensagem de OK a página que você requisitou, tá? E aí, se você quiser mais informações daquela página, você manda uma outra mensagem chamada more, tá? Pedindo mais informações sobre aquela página. E o servidor responde. Tá? Então, é assim que funciona o protocolo HTTP. Bom, então agora a gente vai falar da camada de transporte. Então, a aplicação, a gente faz a analogia com o modelo OSI, faz as sessões de apresentação, sessão, de aplicação, apresentação e sessão. Então, a próxima já seria a camada de transporte, tá? Então, a camada de transporte, o modelo de CPP, faz a mesma função, a mesma analogia da camada de transporte, modelo OSI. Os dois principais protocolos é o protocolo TCP, né, que a sigla TCP significa Transmission Control Protocol, e o UDP, que é User Datagram Protocol. Tá? Qual a grande diferença entre um protocolo e outro? Bom, o TCP, a função principal do TCP é garantir a comunicação dos segmentos da camada de transporte de forma confiável. Tá? Já o DP é o inverso, né? Ele não transmite a informação de forma confiável, porém quando a gente usa o DP, a gente tem uma performance, um desempenho melhor na rede, se comparado ao TCP. Por quê? Porque quando o TCP trabalha, ele tem que trabalhar de forma confiável. Para ele implementar isso, né, os algoritmos usados no TCP, ele necessita de confirmação de entrega de dados. Então ele envia um dado, que a gente vai aprender aí, né, e chega no seu destino e o destino confirma essa informação. Então, veja o seguinte, que existe uma certa latência até essa informação chegar no seu destino, né, que seria a mesma latência se usasse no DP, mas tem uma latência a mais, que é o quê? Que é a confirmação que volta do destino para a origem. Então, se a gente vamos pegar esse desenho aqui, utilizar como exemplo. Bom, mais fácil, né? Vou apagar isso aqui. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, o TCP ele trabalha de forma confiável. Então, ele manda uma informação para o destino. Né? Vou dizer que isso aqui é uma origem de destino. E o destino manda uma confirmação. Tá, recebi aquela informação. Então, você pode mandar a próxima. Ele vai lá e manda outra informação. E o destino vai lá e confirma novamente. Tá? E veja o seguinte, que você tem uma latência aí maior. Né? Uma latência maior. Por quê? Porque se você manda informação e depois tem que esperar o destino receber essa informação
processar a informação e responder a informação. Tá? Já, se a gente usar o DP, a gente não tem esse mecanismo, tá? Esse mecanismo de confirmação. Tá? O DP ele não se preocupa se a informação chegou no seu destino ou se não chegou. Tá? Ele simplesmente envia a informação, e se chegou, chegou, e se não chegou, ele não está nem aí. Tá? Vai ficar a cargo das camadas superiores, tá? Que no caso do CPIP já é a camada de aplicação, de se assegurar que a informação chegou no destino. E se não se assegurar, ela é a camada de aplicação que vai retransmitir essa informação. Ou não vai retransmitir, perdeu a informação e um abraço, ponto final. Entendeu? Então é diferente. Então imagina o seguinte, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Então imagine que quando a gente usa o DP, funciona da seguinte forma. Eu quero mandar a informação aqui, o destino. Aqui é a origem. Eu mando a informação e não espero uma resposta do destino para mandar outra. E mando já outra. E assim vai. E vou mandando. Então o que acontece? Por que o DP tem uma informação melhor? Porque ele não tem que esperar o quê? A informação, teoricamente, como o TCP trabalha, que seria essa informação aqui de retorno, de confirmação. Ele não espera. Isso não acontece. Tá? Ele simplesmente envia e envia. Então, a gente deve falar que o DP é um protocolo que ele não é responsível, né? Quando existe a gente vai aprender quando existe uma perda de pacote TCP, ele diminui sua taxa de transmissão. No DP ele não faz isso. Né? Então, o que a gente tem que aprender por enquanto, né? Que a gente vai aprender mais pra frente, mais detalhado. Mas por enquanto a gente tem que aprender o seguinte, que o TCP ele é o canal de transporte que ele assegura a transmissão de forma confiável, porém tem uma performance um pouco inferior se for comparado com o DP. Já o DP ele não assegura que a informação chegue no seu destino, né, de forma confiável, mas ele tem uma performance muito maior se comparado ao TCP. Tá? Então o TCP ele é utilizado para comunicações de web, informações que têm que ser confiáveis. Tá? Já o DP ele é utilizado para informações que tem que ter alta performance na rede, baixa latência, baixo delay, por exemplo, comunicação de voz sobre IP. Né? A gente sabe que voz é uma comunicação que é sensível à latência, né? Então usa sempre o DP. Tá?